pessoal, eu sou o Jonas Guedes e esse é mais um programa Direito em Cena. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, eu estou com ele, advogado, professor, escritor, eu estou com o mestre Paulo da Luz. Professor Paulo da Luz, seja bem-vindo, eu que fui seu aluno, sempre tive grandes conversas com o professor na sala de aula, sempre grandes desafios do direito civil na disciplina de contratos. Como é advogar, lecionar e ainda escrever um livro? Jonas, primeiro é um prazer estar aqui. Eu fico muito contente de descobrir que temos hoje aqui na cidade de Patos um programa de tamanha qualidade e com você na condução é uma satisfação imensa. Primeiro por você ser meu ex-aluno e hoje um colega na advocacia e estar aqui conduzindo tão bem esse programa. Vamos lá. Como você falou, eu sou advogado, já advogo desde o ano 2000, era o meu sonho, era o sonho de minha vida, ao contrário do sonho dos meus pais, sobretudo do meu pai, era que eu prestasse concurso público, ele gostaria que eu fosse algum juiz ou algum promotor, e ao contrário do sonho dele, eu decidi apostar no meu sonho. Eu gostaria de ser advogado, era essa a expectativa de vida que eu tinha para mim, para que eu conduzisse a minha vida como um profissional da advocacia. Eu admirava, sempre achava interessante aquela postura dos profissionais dessa área e foi esse caminho que eu decidi seguir para mim. Em 95, no ano de 1995, entrei na Universidade Federal da Paraíba. Em 99, no final do ano de 1999, concluí o curso. E em 2000, meados do ano 2000, eu fui aprovado no exame da OAB, e tão famigerado o exame da OAB, como todos sabem, você também. Verdade. E tive essa aprovação e desde então não parei de advogar, sempre nessas áreas de direito empresarial, que eu sempre fui apaixonado, e tanto que depois tive a oportunidade de fazer especialização em direito empresarial. Posteriormente, por um acaso, caí em uma sala de aula, deixa eu me explicar como foi isso. Fui substituir um colega que estava doente, ele me pediu para substituir ele como professor, e eu que nunca tinha tido qualquer experiência nisso, fui para prestar um socorro a um amigo e me encantei com aquele mundo, achei muito interessante, achei muito instigante colaborar na formação profissional de tantas pessoas que, assim como eu, há alguns anos atrás, também estava buscando algo para o seu futuro, e eu decidi que eu teria condições e apostaria alto em conduzir duas profissões paralelamente. A profissão dos meus sonhos, que era a advocacia, que eu não abro mão dela, e a profissão que eu também acabei me apaixonando e descobri como uma vocação também, talvez até pelos meus pais que são professores, que é a docência. Em seguida, depois tive a oportunidade de ingressar no mestrado da Universidade Federal da Paraíba. Foi muito difícil porque eu não tive condições de me dedicar exclusivamente para o mestrado, eu tive que trabalhar durante todo esse período. Eu já me dividia entre muitas viagens pelo estado da Paraíba como advogado, como professor também, que já era, e continuamente fazendo mestrado. Não tranquei, não paralisei, suspendi ou coisa e tal. Nenhuma das disciplinas foi muito exaustante, puxado, muito... Cansativo realmente, essa né? é a palavra. Mas valeu a pena todo o empenho, todo o esforço, todo o suor, as lágrimas e todo o empenho. Porque ao final tudo correu bem, a gente concluiu o curso. E ao final do curso, ao final do mestrado, né, do programa de mestrado, a aprovação foi tamanha que houve a recomendação de publicação do nosso trabalho de conclusão, da nossa dissertação de mestrado, mas eu, talvez por uma autoexigência, não tinha planos de publicar. Eu sempre quis publicar alguma obra, eu achava sempre interessante a oportunidade de lançar algum tipo de obra, algum livro ou publicar algum artigo, desenvolver essa veia acadêmica, até porque eu também sou professor e eu vejo essa necessidade de também apostar nessa área. Mas eu não tinha planos de publicar a minha dissertação, porque já era um trabalho pronto para a conclusão do meu mestrado. Eu queria publicar alguma coisa paralela. Então existia uma ideia de publicar algo, mas que não fosse a dissertação do mestrado. Mas quando foi alguns anos depois, acho que em 2014, se não me falha a memória, eu estava na minha casa no horário de almoço,
junto com minha família, normalmente, com minha esposa, filha, e recebi um telefonema e conjuntamente eu já havia recebido um e-mail que eu ainda não tinha lido, mas já estava lá na caixa de e-mails, de uma editora, de uma representante de uma editora lá de Curitiba, a editora Apris, dizendo que haviam indicado o meu trabalho como um trabalho com potencial de publicação para se tornar um livro daquela editora, que eles estavam apostando naquele segmento. Qual o título do livro, professor Paulo? O título comercial do livro ficou Empresa e Função Social, Aspectos em Prol da Dignidade Humana. Nós desenvolvemos, escutamos, conversamos com eles, nos informamos com relação a quem era esta editora e como ela trabalhava, e em razão à seriedade dela e ao profissionalismo com que ela trabalha, eu decidi aceitar e mudar a minha ideia de que antes eu não iria publicar o meu trabalho de dissertação para agora se tornar um livro. Publicando. Publiquei. Fizemos algumas adaptações, é impossível a gente publicar exatamente a mesma coisa. Fizemos algumas pequenas adaptações para ter mais um perfil comercial da obra, porque até então ela tinha um perfil acadêmico, a gente precisou transformá-la com um perfil comercial, dar mais ares de livro propriamente, de um livro comercial e de ser vendido em larga escala como é. Quem quiser adquirir o livro, ele está em alguma banca de... A venda se dá por site, atualmente, se dá por sites site da editora. Além do site da própria editora Apris, www.apris, com 2 P's, ris.com.br, e também em sites como a editora Saraiva, editora Siciliano, Amazon, da Amazon, da Livraria Cultura, e algumas livrarias em particular na cidade de João Pessoa vendem também. Salvo engano, ele está à venda também na editora Saraiva, na livraria Saraiva, que é situada no Manaíra Shopping, em João Pessoa. Você aí que está assistindo essa matéria, esse programa, você está se deparando aqui com o professor Paulo, e certamente se você cursou ou está cursando aí o curso de Direito, você vai passar por esse cara aqui. E ele é muito exigente. Paulo da Luz, viu? Mas ele tem um apelido lá, que é Paulo das Trevas. Isso aí, ele sabe disso. Não é segredo para ninguém. Porque o professor, quanto mais exigente, melhor para você aluno. Porque você já vai sair preparado dessa disciplina. Então bote isso na mente. Exija que o seu professor seja exigente, como esse cara que é. Um excelente professor, não é missa de corpo presente, com certeza não é. Passei pela disciplina dele, passei suado mesmo, viu? Mas hoje estou aqui entrevistando quem foi meu professor. Paulo, a disciplina de contratos é uma disciplina muito peculiar, porque ela dá aquele primeiro impacto no aluno, né? Porque são diversos contratos. Uma matéria que é amplamente discutida pela doutrina. E o advogado, que é bom em contrato, ele sai bom da faculdade em contrato, ele vai se dar bem na prova da OAB, em concursos públicos, ele vai se dar bem advogando em si. Porque tudo hoje é em torno de um contrato. Qual a perspectiva? Isso só tende a aumentar? Isso vai parar uma hora? Ou os contratos sempre vão ser um dos pilares do direito? Muito legal você tocar nesse assunto. Na verdade, a gente praticamente já nasce contratando, né? Tudo na vida da gente, o nosso cotidiano, nós contratamos basicamente desde a hora que nós acordamos até a hora que vai dormir. Até às vezes para dormir precisamos contratar também, precisamos até uma hospedagem, por exemplo. E às vezes a gente não se toca da consequência jurídica e da base jurídica que esta relação nos envolve. E trabalhar com direito contratual é uma coisa realmente muito interessante, porque nem todas as pessoas têm a real dimensão daquilo que é realmente uma relação contratual. Como professor e como advogado, eu sempre tento trabalhar e passar essa impressão com quem eu estou interagindo, quer seja aluno, quer seja cliente, quer seja até um colega, numa conversa informal, tomando um café ou batendo um papo em qualquer momento, é que essa relação contratual que a gente precisa ter tão diariamente, ela está no nosso cotidiano e, como tal,
é interessante que a gente esteja ciente de toda e qualquer perspectiva disso. Não tem como fugir de contratos. Não tem como a gente fugir de contratar. Não existe. Eu duvido muito que vão inventar alguma outra maneira de que as pessoas venham a se relacionar ou harmonizar interesses que não sejam através também, claro, de relações contratuais. E em meio a tudo isso, obviamente, a gente precisa estar ciente e consciente de quais são os nossos direitos, quais são as nossas obrigações, quais são as perspectivas que o próprio Estado e a legislação interagem conosco. E claro que isso é uma matéria, isso é um tema que a gente não vê, pelo menos nenhuma perspectiva de que isso vai acabar. Claro, à medida que a sociedade vai avançando com o passar do tempo, ela vai mudando os seus paradigmas. E como mudam os paradigmas, naturalmente vão mudando também os contratos, porque eles precisam acompanhar a sociedade. Perfeito. Esse foi o Dr. Paulo aqui no nosso Direito em Cena. Eu só tenho a agradecer. E lembre-se sempre, fé na vida, fé em Deus e que Deus abençoe a todos nós. Até a próxima. Um abraço.